Então, Pablo, pessoal, a gente vai falar da Copa do Mundo, né? A gente vai fazer uma série de programas especificamente sobre Copa do Mundo. Hoje a gente começa para falar um pouquinho sobre a história da Copa, né? Como surgiu, né? De quem foi a ideia, quais os primeiros países a participarem, né? Qual o primeiro país que venceu a Copa? Inclusive, esse país ganhou um apelido que é usado até hoje. A gente vai falar um pouquinho dessas curiosidades. Vamos falar dos nossos 5 títulos, né? O Brasil é o único ainda, né? Pentacampeão mundial, né? Está seguido aí de pertinho pela Alemanha e pela Itália. Esse ano não teremos Itália, né? O público feminino chora, né? Não teremos os italianos na Copa, muito triste, né? Então, o único país que pode chegar ao Penta é a Alemanha, né? Tem 4 títulos junto com a Itália, nós vamos falar disso também, né? E vamos falar de outras questões também nos programas seguintes, todos eles envolvendo a Copa do Mundo. Vamos falar de racismo, né, um tema que infelizmente ainda é muito presente no futebol e é muito presente em Copa do Mundo também, embora a FIFA tenha um trabalho importantíssimo, né, de combate ao racismo, né, seja na Copa do Mundo, seja nos campeonatos mundo afora, né? Então a gente tem aí um combate muito intenso. Infelizmente, a gente ainda precisa falar e combater, né, o racismo. A gente vai falar de mulheres de futebol, né, que também é um tema que dá muito debate, né? Muita gente acha que mulher não tem direito a falar sobre futebol. Eu estou aqui para dizer que isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Eu sou apaixonada por futebol desde pequenininha, né? Sempre fui a estádio, sou vascaína. Enfim, felizmente ou infelizmente, já nem sei mais, né? Estou aqui com a camisa do Vasco, né? Comemorando mais um acesso e eu espero que não caia mais. Parabéns por estar de volta. O Vasco fez aquele acesso culposo, né? Quando não há intenção de subir, né? Fez uma força danada para não subir, mas subiu, deu certo, né? Enfim, mulheres gostam de futebol, mulheres debatem futebol, mulheres narram futebol, mulheres comentam futebol. Então, eu acho que a gente veio para ficar e futebol sempre foi coisa de mulher, como qualquer outra coisa, né? Que a gente queira falar e saiba debater. Nós vamos falar também de política, vai ter um episódio específico sobre política e Copa do Mundo. Tem muita coisa para a gente falar, né, nesse campo aí. E vamos falar também da história do Maracanã, e depois a gente vai falar de uma surpresa que a gente tem aí envolvendo o Maracanã. A gente vai falar um pouquinho da história da Copa do Mundo, né? Vamos falar um pouquinho de que edição é essa, que a gente vai começar agora, né? No dia 20 de novembro, né, do ano de 2022, a gente tem, né, um jogo, né, entre Catar, que é a sede da Copa, aliás, sede essa que o Adriano vai discutir um pouquinho, né, quando a gente falar de política, né, uma escolha super criticada por inúmeras questões, né? Então, nós teremos um jogo entre Catar e Equador, né? É a 22ª edição, né? E como eu falei lá no início, o Brasil é o maior campeão até hoje com 5 títulos. Então, o único pentacampeão mundial do mundo ainda é o Brasil. Bom, qual é a história da Copa, né? Quando foi a primeira Copa? Onde foi? E quem criou, né? Quem pensou nessa criação, né? E quem, né, deu lá o pontapé inicial para a Copa acontecer, né? A FIFA foi criada em 1904, né? Ela teve adesão da Bélgica, da França, da Holanda, da Espanha, da Suíça e da Suécia, ou seja, todos os países europeus, né? Algumas tentativas frustradas, até que, em 1929, foi decidido, né, em reunião, né, de colocar essa ideia da Copa em prática. Por que a escolha, em 1930, do Uruguai como sede, né? O Uruguai que vai ganhar um famoso apelido, e esse apelido até hoje, né? O Uruguai sustenta, né, esse apelido até hoje por conta dessa Copa de 30. Né? O Uruguai havia sido campeão dos Jogos Olímpicos, né? A seleção de futebol uruguaia foi campeã, né, dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. E, por isso, eles resolveram, então, fazer a Copa do Mundo no Uruguai.